Só fazendo um testezinho aqui com vocês, gente, eu quero ver se hoje eu consigo passar o vídeo que eu fiquei de passar semana passada. Aí eu quero ver se hoje vocês conseguem ouvir, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo aqui está conseguindo visualizar? Sim. Tá dando Sim. Sim. E a minha cara, Sim. tá dando para ver também? Está. Sim. Nas outras aulas não estava dando para ver, né? Ou tava? Ah, eu não lembro. Quando eu compartilhava a tela, aparecia a minha cara, meu rosto? Não, acho que aparecia a tela sim, só não dava para ouvir. Tá bom. Vejam se vocês conseguem. Eu vou colocar no. Se vocês conseguem ouvir hoje. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos... Sim, tá dando para ouvir. Deu para ouvir? Dá para escutar. Dá para ouvir, sim. Deu sim. Mas tá um som bom ou tá um som mais ou menos? Tá ótimo. Todo mundo, se tiver alguém aí se tiver uma pessoa com problema, vocês me falam, tá, gente? Que aqui eu gosto de inclusão. Então eu vou reiniciar aqui a aula. Não vou voltar tudo não, tá, gente? É só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente viu semana passada. Boa noite de novo, né? E eu espero que vocês tenham descansado esse fim de semana, para a gente começar no gás aí. Sempre é bom relembrar para vocês que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, faça chuva, faça sol, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Às vezes a gente tem vergonha de falar aqui, mas pode mandar no WhatsApp, no privado, que eu respondo também. E semana passada a gente começou aqui a pré-história, e eu tenho um outro recado para dar para vocês. Eu ainda não consegui a gravação, tá? A gravação, como eu não tinha o programinha aqui do Zoom, então a gravação foi direto pro... Deixa eu ver se eu trouxe minha água. Trouxe. A gravação foi direto para a coordenadoria, não consegui deixar salvo aqui no meu computador. Mas hoje eu vou ver se eu consigo fazer isso. E aí, assim que eu tiver, a coordenadoria ainda não me passou o vídeo, então está demorando por conta deles. Mas aqui a aula de hoje eu acredito que vai ser que eu vou conseguir gravar aqui no computador e passar ainda hoje para vocês. Então, a gente viu aqui a pré-história, né? Começou a falar da pré-história e eu passei aqui um sumário para vocês do que vai ser a aula. Então, eu iniciei essa aula da pré-história para a gente falar sobre a chegada dos primeiros homens aqui no Brasil, tá? Que isso daqui é uma introduçãozinha para matéria quando eu for começar a frente B da nossa apostila. Aí eu vou uma introduçãozinha aqui para vocês. Aqui, no caso, eu comecei a falar dos fósseis também, e os fósseis, falei um pouquinho do que eles eram vestígios de animais, né, ou de vegetais, essa que era a matéria-prima para a gente estudar a pré-história.
E aí eu problematizei com vocês a arqueologia, a paleontologia, falei que a arqueologia, os dois faziam estudos de fósseis, só que a arqueologia, ela focava mais no estudo do ser humano e a paleontologia focava mais no estudo de todas as espécies, né? Não só de todos os seres vivos, não só dos seres humanos. E aí eu trouxe para vocês, tá dando para acompanhar o slide aí? Ele tá rodando normalmente? Tá sim. Ah, tá. Sim. É que para mim aparece uma janelinha aqui, hoje eu vou ver a carinha de vocês. Para mim aparece aqui uma janelinha aqui do lado, não tem nada atrapalhando o slide aí não, né? Tem não. Tá, beleza. Então eu trouxe aqui essa linha do tempo, né, para mostrar para vocês que, deixa eu colocar aqui o apontador a laser, a gente está vendo esse período aqui, só para vocês, relembrando vocês que a gente vai ver hoje a gente vai conseguir concluir isso, a pré-história, que é o período anterior, eu estou fazendo só um resuminho, tá, gente? Que é o período anterior à escrita, né? Por isso que é chamada de pré-história, porque os historiadores, eles acreditavam que antes da escrita era uma história, a gente conseguia contar uma prévia da história, mas hoje a gente já desmistifica isso, a gente entende que a pré-história, ela é chamada de pré-história porque a gente acostumou a chamar de pré-história, mas não tem nada de pré aqui, a gente já tem aqui há 7 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos já chegavam aqui, a gente já tinha presença dos primeiros hominídeos no mundo, né, no planeta Terra, e que os hominídeos, a gente chama de hominídeos, são aqueles ancestrais nossos, que são as espécies anteriores até chegar à nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, e com o avançar do tempo, a gente teve o período da pré-história dividido aqui para nós, aqui da história, porque na geografia tem muito mais subdivisões para trás do que isso. Então, a gente vem aqui, que é o período do Paleolítico, que é o período onde tem aqui há 2 milhões de anos atrás o Homo habilis, que é onde tem os primeiros homens hominídeos, né, ancestrais nossos, que começaram a desenvolver manualmente alguns instrumentos para caça, para pesca ou para cortar alguma coisa, algum alimento. Eles produziram, que é o período aqui que a gente chama de período da pedra lascada, né, onde eles produziam os instrumentos lascando, né, com a unha, ou se não batendo em uma pedra com a outra, e aí produzindo os primeiros instrumentos. E aí, depois a gente vem para o período do Neolítico, e posteriormente a gente fala sobre a idade dos metais, que está dentro do período aqui neolítico. Aqui, essa linha do tempo aqui, ela dá a impressão aqui que a idade dos metais era outro período, né? Mas aqui está dentro. É porque aqui teve uma outra mudança na forma do homem caçar e assim, sobreviver no ambiente, e é por isso que eles colocam aqui separadinho, mas essa idade dos metais está dentro do período neolítico. E aí eu falei aqui sobre os primeiros hominídeos, né? A gente encontrou os primeiros aqui na África. Então, a África isso que é muito importante, tá, gente? A África, ela é o berço da humanidade, né? Chamada de berço da humanidade, porque foi aqui que que os primeiros ancestrais surgiram os primeiros ancestrais. E a gente tem aqui como a mais antiga, deixa eu chegar para cá, a mais antiga aqui é a Lucy, que foi o esqueleto mais bem montadinho, que tinha mais pecinha, que tinha mais osso,
é a Lucy, até hoje, né? A gente pode encontrar mais para frente, pode ser que os arqueólogos nos mostrem até em outro lugar um hominídeo mais antigo, ancestral nosso. Mas, por enquanto, a gente fala aqui da Lucy, e ela era da espécie Australopithecus afarensis, tá? Então, essa daqui é considerada a nossa Eva, né? Que a gente tem a teoria criacionista, né? Que é produzida pela Bíblia, né? Que é uma ideia do cristianismo, que parte de princípios religiosos, e para nós da ciência aqui, a gente compreende que essa daqui é considerada a nossa primeira, nossa Eva, né? Que é a nossa primeira mulher aí, mais antiga que a gente tem aí. E vocês percebam que ela ainda tinha muitas características, né? Ela era pequena, né? O cérebro pequeno também comparado ao nosso, mais peluda também. E aqui eu trouxe para vocês a imagem, que eu acho que não deu tempo de eu falar isso semana passada. É uma imagem de uma pedra lascada, né? Produzida no período do Paleolítico. Vocês percebam que aqui era um instrumento bem rústico mesmo, né? Que eles já utilizavam. Agora vocês imaginam, essa moça aqui já tinha capacidade para produzir, né? Já tinha cérebro e inteligência para produzir esse tipo de material. E aqui eu trouxe uma pintura rupestre. Professora, Pode falar. e eles usavam essa pedra para fazer o quê? Para cortar alimentos, para de repente cortar uma carne assim que eles tinham achado, né? Porque aqui nesse período aqui eles ainda não caçavam, né? Essa primeirona aqui ainda não caçava, não. Ah, tá. Eu achei que poderia também ser para furar animal, não sei, talvez. Isso, para furar animal, ou se não para, sei lá, utilizar para cortar qualquer coisa, assim, né? Ah, tá. Do dia a Entendi. dia deles. Paula, E aí, o Vinícius está perguntando no chat quantas espécies de hominídeos tinham. nossa, eu não tenho a menor ideia. Tinham muitas, a gente ainda não tem registro. Eu vou mostrar para vocês as principais, mas tinham muitas, eu não sei nem contabilizar para vocês quantas espécies possuíam, não. Mas junto com essa daqui, tinha outras espécies, viviam juntos outras espécies parecidas, tipo outros mamíferos com características semelhantes à nossa Lucy aqui, igual hoje a gente tem. Estou fazendo uma comparação bem tosca aqui, tá, gente? Igual hoje a gente tem o chimpanzé, o gorila, que são essas espécies que têm esse polegar aqui, que é opositor a esse, né, esse dedo, opositor a esse dedo aqui. Tá todo mundo vendo minha imagem aí, né, gente? Mas assim como hoje a gente tem várias espécies que é da mesma família, né, que nós, seres humanos, aqui também existia. Nunca li nada a respeito falando, acho que nem os arqueólogos sabem contar quantas que existem registradas até hoje, tá bom? Eu acho que eu posso colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o bate-papo, eu acho que nem aqui eu não consigo. Vocês vão me avisando, tá, gente? Quem puder, nossos auxiliares de turma. Professora, você tá pelo computador? Tô sim. Tenta apertar Alt mais H. Apareceu. Obrigada, viu, gente? Apareceu o chat aqui. Vou deixar ele escondidinho aqui, vai dar para ver se alguém me manda mensagem. E aí, eu trouxe para vocês a teoria. Obrigada. Quem foi? Foi o Gabriel que falou? Muito obrigada pela dica. Nada. Aí eu vou entrar aqui na teoria da seleção das espécies. Bem tosco mesmo, tá, gente? Porque eu não sou formada em biologia, o Sávio que vai saber falar melhor para vocês.
mas eu vou falar o que é importante e interessante para a gente aqui da história. A teoria das espécies é uma teoria que o Darwin desenvolveu, e o Darwin ele compreendeu que os indivíduos, eles evoluíam, todos os indivíduos do planeta, seres humanos, animais, plantas, tinham essa evolução. E ele provou isso através de um experimento que ele fez uma viagem aqui nas Américas, e aí ele começou a perceber diferentes animais com características diferentes e como que esses animais se adaptavam ao meio ambiente. Então, ele concluiu, eu vou passar o vídeo hoje, eu vou conseguir passar o vídeo para vocês, que explica um pouco melhor o que eu estou falando. Ele concluiu que os indivíduos eles se adaptavam ao ambiente. E aí, essa adaptação fazia com que alguns morressem, né? Os que não se adaptassem morressem, e os que adaptavam, eles logicamente sobreviviam e conseguiam reproduzir descendentes. E cada vez mais que essa adaptação ocorria, que isso é uma coisa feita gradualmente, assim, muito demorada, então leva milhões de anos para que isso ocorra, essa evolução. Então, essas espécies, elas iam esses indivíduos, eles iam se especificando tanto, produzindo descendentes tão parecidos com os anteriores e adaptados também, que acabavam se distanciando daquela primeira leva de indivíduos que não se adaptavam a um ambiente novo. Então, o Darwin concluía que acabava aparecendo uma nova espécie diferente da que era anterior. O vídeo vai mostrar desenhado para vocês, e depois eu vou mostrar como que isso aconteceu com os nossos hominídeos com os nossos ancestrais, né? E como que foi essa evolução nossa humana. E aí, esses indivíduos, eles reproduziam, né? Transformavam numa nova espécie, e isso ocorre de uma forma crescente, né? Então, tem biólogo que fala que a gente ainda está evoluindo, né? Caminhando para um caminho, indo para uma direção de caminho de evolução ainda. Tem outros que dizem que eu estou falando isso porque minha irmã é bióloga, e aí eu tive essa conversa com ela tem umas 3 semanas. Ela acredita que por conta da tecnologia, da educação e assim, de processos históricos e culturais, né, a gente deu uma estagnada na evolução, porque hoje a gente tem a medicina que ajuda a gente a sobreviver, então não ocorre essa seleção, tem a vacina, tem diversos fatores que influenciam nessa evolução. Mas tem outros biólogos que eles acreditam que a gente ainda está num processo de evolução, porém com esses novos elementos. Então, é um processo lento e gradual, vai acontecendo assim, essa seleção ela não ocorre de um dia para o outro. Então, a gente não vai hoje ser um ser humano e amanhã ser um homo sapiens, 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 tá? E aí eu vou mostrar para vocês o videozinho que mostra como que foi como que o Darwin chegou nessa teoria, e depois a gente vai discutir esse vídeo, tá? Qualquer problema aí na hora de assistir o vídeo, vocês me falam, tá? A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história.
Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham a carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente. Elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Desculpa aí. Eu acabei mexendo aqui para ver no chat aqui e acabou saindo aqui do vídeo. Vou voltar lá, tá? A população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver,
ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente. Elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin, e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Então, gente, o que vocês acharam do vídeo? Bom, Mas entenderam como é que foi o processo da evolução das espécies? Como é que funciona? Eu achei muito interessante. É, É legal ela se também achei adaptar interessante. ao ambiente. Mas Com deu os para elementos, Pode falar, gente. clima também. Ô, Paula, foi mais assim, por exemplo, as espécies foram se cruzando, né? Aí uma foi, por exemplo, Uma foi o quê? adquirindo uma característica Acho que seu áudio tá picando, Vi. Tá picando. nova que permitisse a sobreviver naquele ambiente, Isso. adquirindo uma característica nova que permitisse Mesmo Peraí, cortando, eu acho que eu entendi. para escutar agora? Não. A sua dúvida é como que ocorria essa seleção, né? De que maneira? Vamos supor. É que eu quis dizer, não está dando para escutar? Manda no chat para mim, fazendo favor. Porque tá difícil de escutar mesmo. Você tá falando igual um robozinho. Qual que é o macete aqui para ver o chat mesmo? É Ctrl o que mesmo? O Alt? Alt H. Alt H, né? Uai, agora não tá aparecendo para mim, não. Ah, agora sim.
Mentira. Uai, Gabriel, agora não tá aparecendo. Você tem alguma outra ideia? Não é Alt H mais, não? Alt H mais. Agora foi. Então, vou responder as perguntas aqui do chat. Primeiro aqui o Matheus, que ele falou primeiro, né? O Matheus Gabriel. Ele perguntou se a gente é parente do macaco. Isso daí é uma coisa que as pessoas, assim, os professores, eles tinham o costume de falar isso antes. Há um tempo atrás, isso era muito comum. Mas hoje a gente não fala isso, que a gente é parente do macaco. A gente usa o termo que primeiro que esses hominídeos que eu mostrei para vocês, a Lúcia, ela não é considerada um macaco, ela é considerada um hominídeo, né? Ela é um pré-humano, vamos pôr assim, né? Uma espécie precursora dos humanos. E nós não somos parentes porque aqui, como eu estou mostrando para vocês, essa aqui é a árvore genealógica. Deixa eu abaixar aqui. Essa daqui é a árvore genealógica dos hominídeos, né? Então, a Australopithecus afarensis aqui, que é a nossa Lucy, que foi a primeira ela deu origem, né? Ela foi, durante um longo processo, ela foi sendo selecionada e aí deu origem a 2 troncos aqui de espécies. Australopithecus africanos e a esse segundo tronco aqui, olha, deixa eu colocar o apontador. E esse segundo tronco aqui, há 2 outras espécies, Paranthropus bolsei e Paranthropus robustus. Vocês percebem que essas 2 espécies aqui não tem nada a ver com o Homo sapiens, que é a gente aqui hoje, né? Ela é outra linhagem, deu origem a outro tipo de espécie, que muito provavelmente para cá deve dar origem a algum outro animal que tem esse polegar opositor aqui. E essa Australopithecus afarensis, ela deu origem a esse Australopithecus africanos, que deu origem a esse que a gente sabe hoje, né? Que a gente tem indício que achou a ossada de todo mundo que tem certeza hoje é isso. Australopithecus garhi, e aí deu origem a esses 2 aqui, que é o que a gente mais estuda aqui, o Homo habilis e a Homo ergaster, né? E aí esse Homo ergaster deu origem ao Homo erectus e também ao Homo sapiens e ao Homo neanderthalensis, ou seja, a gente não pode falar que a gente é parente porque tem... primeiro que essa espécie aqui, ela não conviveu junto com essa daqui, nossa, do Homo sapiens, né? Segundo, porque deu origem muito provavelmente, os macacos, né, que a gente fala hoje, deu origem a uma nova árvore aqui, ó. Vai indo até, né? Vamos imaginar que aqui eu tô falando da evolução humana, né? Mas vamos imaginar a evolução do macaco. Ela viria outro tronco aqui, diferente do nosso aqui. Mas essa pergunta sua, ela é muito comum, viu, Matheus? Todo mundo tem, eu mesmo tinha essa dúvida aí sobre se a gente era parente ou não. A gente não usa mais falar que a gente é parente, a gente fala que os macacos têm um ancestral em comum a nós, que é essa Australopithecus afarensis. Então, a gente não é parente, a gente tem um ancestral em comum. E aí, aqui o Vinícius perguntou se a evolução foi acontecendo pela reprodução
permitiu que os seres humanos adquirissem características, é isso? Para viver naquele ambiente. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bobo também, né? Só uma suposição. Vamos supor que o mundo modifique, o mundo de hoje modifique, e a gente só tenha árvores gigantescas, né? E árvores maiores, né? Não, hoje em dia é meio difícil falar isso, mas vamos supor que... mas vamos viver num mundo ideal meu aqui, onde a gente não tem escada, não tenha nada desse tipo. Eu, por exemplo, se o mundo começar a ficar assim, só tem alimento no topo das árvores, eu que sou pequenininha e tenho 1,57 de altura, eu não vou ter acesso àqueles alimentos. Então, muito provavelmente, eu vou acabar falecendo de fome. Mas um jogador de basquete, por exemplo, ele vai ter acesso àquela alimentação muito mais rápida, né? Ele vai conseguir ter acesso àquele alimento. É só cortar a árvore, que aí todo mundo vai ter acesso ao alimento que está no topo da árvore. Não, mas aí vamos supor que a gente ainda não tem essa ferramenta, não. Aí mata a árvore, a gente fica sem alimento do mesmo jeito. E aí vamos supor que o jogador de basquete vai lá, né, e come, eu morro e o jogador de basquete sobrevive. Então vai sobreviver só jogador de basquete, né? E aí esses jogadores de basquete, eles vão gerar filhos, que muito provavelmente vão ser altos tanto quanto esses jogadores de basquete. Tá dando para acompanhar o meu raciocínio? Né? Se alguém tiver perdido aí, pode falar. Alguém? Enfim. E aí, esses jogadores de basquete, de tanto ocorrer essa seleção natural, que isso vai milhares de anos, né? Então, pode ser que ele tenha um filho pequeno, porque ele tenha o gene o gene que não manifestou nele, mas pode manifestar no filho dele, que é o gene da pessoa baixinha. Tô falando, gente, pelo amor de Deus, o Sábio vai me matar se eu falar isso, mas é aquela característica genética que passou para o filho dele. E aí esse filho, ele provavelmente vai falecer, mas os filhos mais altos, eles vão sobrevivendo. Então, cada vez mais, com o decorrer do ano, se só existe planta alta, alimento alto, provavelmente a humanidade vai ficando cada vez maior, com uma estatura cada vez maior. Então, é essa seleção que permite, e aí, assim, com o passar dos anos, milhares de anos, esse homem, né, esse humano, esse indivíduo que ele ficou mais alto, ele está muito distante daquele primeiro, sabe? A Australopithecus afarensis aqui, ela ficou com características muito distantes desses Pharanthropus bonsai e também desses Australopithecus africanos. Então, aqui constitui uma nova espécie, diferente dessa daqui. Então, é a seleção natural que vai fazendo com que as espécies vão se diversificando de acordo com o ambiente. Se o ambiente é propício, por exemplo, para pessoas baixinhas, né? Não sei que ambiente que seria esse, mas aí a gente vai ter uma população menor do que a população... Mas isso aqui, viu, gente? Sem contar com cultura, com hoje... com a medicina, com a vacina. Aqui a gente está falando num mundo onde não existia esses recursos, né, para fazer com que o humano não seja selecionado naturalmente, né? Hoje, eu acredito que a seleção seja mais voltada, né, se está ocorrendo ainda essa evolução, tem outros fatores que influenciam isso, que é o cultural, o econômico, o social. Mas, enfim, essa teoria que eu estou falando da altura, por quê? Essa daqui, coitada, ela era menor do que eu, a Lúcia. Ela era bem pequenininha. E hoje, né, eu sou pequena perto dos nossos outros Homo sapiens sapiens,
mas ela era... para você ver que a estatura média dos hominídeos ela foi crescendo justamente por isso, por conta da seleção natural. Assim como o cérebro, né? Vocês veem que aqui, ó, o crânio é bem menor do que o crânio aqui do Homo sapiens. O crânio, ele foi se desenvolvendo também, né? A gente foi ganhando mais massa encefálica. Alguma... Deu para responder, Vinícius? Vou avançar aqui, se tiver dúvida, você vai me falando. Olha, tá todo mundo mudo? Eu ainda tô conectada aqui com vocês? Sim. Ah, tá sim. Então tá bom. Estamos acompanhando. Vou avançar aqui então. Então, esses aqui são os principais que a gente estuda aqui na história, tá? Esses aqui são os hominídeos principais. Aqui, eu estou apontando para vocês aqui, é a Lucy, tá? É a Lucy e os parentes dela, os mesmos hominídeos da espécie dela, né? Porque a gente encontrou ela, mas ela não era sozinha, coitada. É que a gente achou só a ossada dela, mas muito provavelmente tinha muitos outros, né? Até porque para dar origem a descendentes tem que ter vários, né? Então, essa daqui era o jeitinho da Australopithecus afarensis. E aí, depois dela, veio o Homo habilis. O Homo habilis é esse daqui. Ele vai adquirindo cada vez mais características, feições, né? O rosto vai ficando cada vez mais parecido com o humano, né? Ele é chamado de Homo habilis porque esse daqui foi o primeiro a lascar as pedras lá e confeccionar instrumentos, né? Que auxiliavam no dia a dia. Depois dele veio o Homo erectus. A gente chama ele de Homo erectus porque essa daqui, o Homo habilis, por exemplo, ele era mais encurvadinho, assim, né? Apesar dele andar com os pés, ele era mais, sem o auxílio das mãos, ele era mais encurvadinho, né? Ele ainda utilizava um pouco mais as mãos na movimentação. Esse daqui foi o primeiro que começou a andar, né? Sem tanto utilizar a presença das mãos na movimentação. E aqui, como o Neandertal e o Homo sapiens, né, que está aqui nesse tronquinho aqui, esse Homo erectus, o Homo ergaster, né, que deu origem a essas 3 espécies aqui. Né, muito provavelmente por conta do ambiente, né, cada um aqui deu origem, foi se desenvolvendo de acordo com o ambiente. A gente tem mais características aqui do Homo sapiens, porque depois do Homo sapiens vem o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje. Esse Homo neanderthalensis aqui, ele foi o primeiro que começou o Neandertal aqui, ele foi o primeiro que a gente tem notícia de que começou a ter alguns indícios religiosos, como, por exemplo, eles, junto com as ossadas deles, a gente achava assim, no túmulo, como se o homem como se eles estivessem enterrando um ente querido, sabe? E aí colocavam vários ambientes, vários objetos deles, né? Colares, flechas, essas coisas que eram importantes para eles. Então, assim, é um vestígio de que esse daqui era um dos primeiros que começaram a atribuir essa questão da alma, né, do cuidado com o corpo, que ali existia toda uma questão religiosa, uma questão cultural também, de importância sobre para onde que aquela alma iria, né? Então, o respeito também pela morte. Então, esse daqui foi o primeiro. Apesar da gente ter pouco, geneticamente, se a gente vai fazer uma análise genética de nós, seres humanos, hoje, a gente tem uma porcentagem muito pequena de resquício de genética desse Homo neanderthalensis aqui.
mas a gente ainda tem dele. E aí o mais próximo nosso, né, é esse Homo sapiens, que é mais ou menos, a gente pode ver aqui que ele é muito parecido com a gente hoje. A diferença é que o cérebro era um pouco menor do que o que a gente tem hoje. Hoje o nosso cérebro ele tem muito mais neurônio, muito mais massa encefálica, né? O nosso crânio ele é hoje maior do que esse daqui. Uma outra característica também é que o maxilar. Na medida que a gente foi evoluindo, o maxilar ele deixou de ser tão protuberante assim, né? Tão pontudo aqui e aqui tão pequeno, né? A característica, a diferença do Homo habilis aqui é essa parte aqui do maxilar bem protuberante e aqui o nosso cérebro menor. E aí aqui, depois do Homo sapiens, aqui viemos nós. Gente, que horas que a aula acaba? 7h30, né? Ou é 8? É 8 horas, né? Acaba às 8. Nossa, eu fiquei preocupada aqui. Não vai dar tempo de ver Grécia. E aí... Deixa eu voltar aqui. E aí eu trouxe para vocês, é isso mesmo. Como que foi essa evolução? Olha, aqui é para vocês verem que junto, às vezes, com africanos, por exemplo, australopithecus africanos aqui, tinha também a presença desse bonsai, australopithecus bonsai, junto com robustos, tinham erectus, eles foram convivendo. Aqui essa setinha aqui demonstra até quando que foi essa existência. Só que, assim, como eles não se adaptaram, na medida que foi avançando os anos, eles foram falecendo, né? E perdeu a espécie, né? Foi extinto. E aí, aqui, para vocês verem, a primeira lá, né? Que é a nossa Lucy, ela é de 4 milhões de anos atrás, né? Ela 4,5 milhões de anos atrás. Estou apontando aqui porque para mim tá pequeno, imagino para vocês estiverem no celular. Aqui, essa daqui, o Robustus, há 1 milhão de anos atrás. O Homo habilis aqui há 2,5 milhões de anos atrás. E aí, a nossa espécie, né, de hoje, humana, ela tá aqui, olha, há 10 mil anos atrás. Cadê? De 10 mil, tá falando aqui, de 10 mil a 5 mil anos atrás que a gente começou a ter essa cara que a gente tem hoje. E aí, por enquanto, a gente não deu origem a uma nova espécie, não, viu? Por isso que hoje a gente é chamado de Homo sapiens sapiens. E aí eu fiz aqui uma divisãozinha com vocês Deixa eu arrumar aqui. Aí. Daquele período que eu tinha falado. Então, primeiro a gente teve esse paleolítico, que foi, que durou, né, que teve a presença de todos esses hominídeos aqui, olha, o período do paleolítico. Porém, aqui, o neolítico, ele veio... Deixa eu pegar lá a linha do tempo de novo, que é mais fácil de explicar. Ó, o paleolítico teve todos aqueles hominídeos que eu mostrei para vocês. Aqui, olha, junto com o neolítico, aqui com a Revolução Agrícola, né, que eu vou explicar mais para frente o que foi o neolítico, é que o Homo sapiens sapiens começou a se desenvolver. Então, o homem mesmo, como a gente, que a gente fala aqui hoje, ele, vou pôr entre aspas aqui, ele nasceu aqui nesse período, tá? Então, para trás, aqui no Paleolítico, são todos os outros hominídeos, Homo neandertal, Homo erectus, Homo habilis, africano, australopithecus, todos esses são desse período paleolítico aqui. E é chamada de Idade da Pedra,
que pode ser também considerada a idade da pedra lascada, que foi onde eles começaram a lascar os primeiros utensílios lá, fazer as pinturas rupestres, que eram aquelas pinturas dentro das cavernas, né? Eles viviam dentro de cavernas, né? Eles se protegiam dentro das cavernas e eles desenhavam o cotidiano deles, né? Com uma mistura de minerais ou se não com plantas, né? Com algum suco de alguma planta, extraía de alguma planta alguma tinta, né? Ou se não de algum mineral que tenha cor, e aí eles faziam com o dedo, né? Eles desenhavam o cotidiano deles. Então, a gente chama isso de pintura rupestre. E então, aqui era o homem das cavernas, que eu já falei, né? Então, a casa deles era a caverna, né? Onde eles se protegiam. E a caça e a... Alguém falou alguma coisa? Tá. Não escutei não, qualquer coisa me manda no chat aí. Aí, com o surgimento do Homo erectus, que veio as primeiras caças, né? Que esse cara aqui, ó, o Homo erectus aqui, com ele que começou essa coisa da caçada. Antes disso, que era aqui do Homo habilis, a gente, acredite se quiser, a gente comia resto de caça de outros animais, né? A gente ou fazia coleta de alimentos, né? Comia fruta ou algum outro vegetal, ou senão a gente comia o restinho, a gente era meio urubu aqui nessa época. Comia o resto de carniça de outros animais. E aí, com o Homo erectus, é que começou a ter as primeiras caças, né? O desenvolvimento de caça conjunta e tudo mais. E aí, o manejo do fogo foi assim que ocorreu. Nesse período paleolítico aqui, primeiro eles viram que com um trovão, eles conseguiram, deu num período de seca, aí teve, sei lá, um trovão, ou se não, pegou alguma árvore que já estava um pouco mais ressecada, e aí transformou aquilo num fogo. Então, eles aprenderam a cuidar desse fogo, para ele não acabar primeiramente. Eles viram que era melhor para cozinhar os alimentos, né? A carne é muito indigesta se você não cozinha, né? Se você não assa, tem algum processo de cocção. E aí, se você, com fogo aqui, permitiu isso, é só fazer um churrasquinho, e aí eles perceberam que ficou muito mais fácil de mastigar, muito mais fácil de digerir, e o fogo também ajudava também a espantar animais, né, que poderiam ser uma ameaça para a aldeia, né, deles, para eles mesmos, né, e também com motivo de iluminação também, né, eles poderiam enxergar muito melhor durante a noite. Então, o manejo do fogo aqui foi muito importante. Depois, eles aprenderam que eles podiam, através, esfregando uma pedra na outra, assim, eles aprenderam que poderiam fabricar o fogo. Então, já não precisavam ter uma pessoa ali para vigiar o fogo mais, né? Eles conseguiam reproduzir esse fogo caso a fogueira viesse a apagar. E eles utilizavam também como vestimenta, né, para o frio, para eles não passarem frio, a pele de outros animais que eles caçavam. Então, aqui o período paleolítico, falando assim, bem resumidamente, é isso daqui. O neolítico é o período aqui né, que veio a Revolução Agrícola. E o que foi isso? Foi o período em que o homem começou a ficar sedentário, né? Aqui a gente vivia assim, tinha um recurso, a gente vinha, morava num lugar, aí esgotavam todos os recursos dali, não tinha mais água, por exemplo, ou senão não tinha mais alimento,
eles migravam para outro lugar que tivesse condições de sobrevivência. Aqui, eles começaram a ficar sedentários, porque eles aprenderam a técnica da agricultura, né? Eles aprenderam que conseguiam plantar alimentos e cultivar, plantando e cultivando aqueles alimentos, eles poderiam não precisar mais nessa prática de ter que mudar, de migrar para outros ambientes. E também eles começaram o pastoreio de animais, né? Principalmente de vaca, ovelha, porco. Eles começaram a ter essa criação de animais e isso permitiu a sedentarização do ser humano. Então, foi aqui nesse período neolítico aqui que a gente começou a ficar mais gordinha. E é chamado também de idade da pedra polida, porque diferente daquela pedra lascada, eles começaram a aprender esfregando aquela pedra na areia, a pedra ficava muito mais afiada e muito mais polida e ficava muito mais fácil a caça para esse, porque apesar da gente ter o pastoreio aqui, outros animais eles continuavam caçando, né? E aí a diferença de roupagem é que a gente começa a ter a fiação e a tecelagem de alguns tecidos, com algodão, tecido de algodão, tecido de linho, etc. Né? A gente começou a fazer não mais só a pele, né, dos animais, a gente começou a afiar e a tecer também outros tipos de vestimenta. E também as casas aqui, a gente começou a não morar mais nas cavernas, a gente morava agora, aqui nesse período, passou a confeccionar casa de madeira, de barro, de argila e tudo mais. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho, não. Ou comentário? E como que eles faziam essas casas? Com esses materiais aqui da pedra polida, ia cortando a madeira com essa pedra aí. É parecido com uma oca, se for parar para pensar. A casa do indígena era bem assim, rudimentar. Alguma outra dúvida? Ou comentário? Vou passar, então. Aí, aqui, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui também é o surgimento da cerâmica. Eles descobriram que podia cozinhar argila, né? Colocar argila no fogo, e aí transformava num objeto, né? Que fosse durável o suficiente para poder alimentar, né? Colocar comida ali, ou se não, armazenamento de comida. E aí aqui também tem o surgimento da cerâmica. E aí, mais para o finalzinho aqui do Neolítico, a gente chama da Idade dos Metais, que foi como começou, a gente saiu aqui dessa pedra polida aqui, e essas lanças que faziam com essa pedra polida, a gente começou a fazer aqui com bronze e com ferro também, né? Eles começaram a utilizar os metais na caça e às vezes até nas brigas de uma comunidade com a outra, né? De uma vila com a outra, porque aqui a gente tem o aparecimento das primeiras vilas e comunidades. Aí com esse surgimento aí dos metais, as guerras também começaram a ficar cada vez, né? As lutas cada vez mais específicas, não estou querendo ter uma outra palavra, mais elaboradas, mais complexas do que era antes. E aí eu falei tudo isso para vocês, para a gente falar sobre os primeiros povos americanos aqui, nossos, os primeiros povos que vieram para cá, que a gente viu que na África eles saíram, que a humanidade começou ali na África, né? E aí, como é que teve gente aqui, né? Como é que
começou a ter os primeiros humanos aqui. A chegada dos primeiros seres humanos tem duas teorias. A primeira, e a mais aceita na comunidade acadêmica, é que nós saímos aqui da África, né, do continente africano, e gradativamente, né, aos pouquinhos, a gente foi saindo, veio primeiro aqui para a Europa, depois a gente veio aqui para a Ásia. Então, com esse processo aí de nomadismo, né, a gente aqui, no começo, eram hominídeos nômades, então, com essa ideia de avançar, né, de sempre esgotar um recurso, avança para outro lugar, a gente foi avançando, foi primeiro aqui para a Europa, depois aqui na Ásia, e aos pouquinhos a gente foi avançando, saindo aqui para a costa da Ásia, e a primeira teoria que a gente vê aqui é pelo Estreito de Bering, porque aqui, segundo, nessa época, 50 mil anos atrás, né, a gente nem era ainda Homo sapiens sapiens, isso daqui era com uma das eras do gelo, né, isso aqui era todo, não tinha mar aqui, não tinha água aqui, né, nesse lugar, era tudo gelo, então com isso a gente conseguiu atravessar esse estreito aqui, que é chamado de Estreito de Bering, e veio aqui na América, né, migrando para diferentes áreas aqui da América, passando primeiro pela América do Norte, vindo aqui para a América Central, até chegar na América do Sul. Essa é a primeira teoria e é a mais aceita e contestada também. A segunda teoria é que é chamado de Malaio-Polinésia, que está sendo representada aqui no mapa por essa setinha verde aqui. A do Estreito de Bering é a setinha vermelha. É que os primeiros hominídeos, eles aqui da América, tenham vindo por embarcações, porque aqui nesse período aqui de 15 mil anos atrás já tinha os primeiros barquinhos, vamos pôr assim, né? Não era um navio do Titanic, não, eram pequenas embarcações, e aí eles conseguiram chegar aqui na costa da América, aqui pela Cordilheira e pelas Montanhas Rochosas, Cordilheira dos Andes e nas Montanhas Rochosas. E aí é uma briga, viu, gente, entre arqueólogos. Tem uns que defendem essa ideia aqui da Polinésia, tem outros que defendem aqui o Estreito de Bering, e tem outros, tem uma terceira via também que aceita as duas teorias. A minha opinião é que tenha vindo, né, pelas duas teorias, por quê? Tem a ideia, né, para eles, esse Estreito de Bering aqui para quem é do time Estreito de Bering, eles defendem a ideia porque o hominídeo mais antigo é encontrado aqui em cima. Se fosse encontrado aqui embaixo, como o mais antigo está aqui, e aqui vai diminuindo a idade dos fósseis, né, na medida que forem encontrando, então significa que eles vieram primeiro aqui, porque os mais velhos chegaram aqui. A ideia de que se tem um hominídeo antigo aqui, é o mais velho e, portanto, os primeiros, né? Porque lembrando que aqui a gente não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada disso. Então, demorava um certo tempo até conseguir chegar até aqui. Só que principalmente aqui no Brasil, a arqueologia tem avançado muito e a gente tem visto também hominídeos antigos de 50 mil anos atrás. Então, essa teoria, ela do Estreito de Bering aqui, ela é contestada. Não que ela não exista, mas para a gente daqui, nós brasileiros, hoje a gente já não acredita só nessa teoria, a gente acredita na teoria da Malaio-Polinésia também. Ah, mas por que a gente não põe isso nos livros? É porque
quem tem essa teoria aqui do Estreito de Bering, quem formulou essa teoria foram os Estados Unidos, e eles acham até hoje que eles são melhores que a gente. Então, eles contestam muito essa teoria nossa da Malaio-Polinésia. Mas existem, estou mostrando para vocês que existem essas duas teorias, que pode ocorrer de cair no vestibular, né, no Enem, e aí vocês já sabem que existiam essas duas aqui. Aqui foi por conta de um período glacial, e aí uniu essas duas terras aqui, o homem conseguiu vir de cima para baixo, e tem essa pelas pequenas embarcações da Malaio-Polinésia que veio aqui, que chegou nas Montanhas Rochosas e também aqui na Cordilheira. Alguma dúvida? O povo da América do Sul, eles são asiáticos, não são? Os índios, eles são descendentes de asiáticos, não é? Eles têm características asiáticas, né? Essa é uma outra briga também, né? Por conta de ter o olho puxadinho, né? Sim. Parecido com os asiáticos aqui, que também tinham os olhos puxadinhos. O que eu soube é que os asiáticos têm o olho puxado por causa da neve, uma coisa assim, mas não tem o porquê na América do Sul os índios ser assim também. Porque não tinha neve, né? Não entendi essa pergunta. No Chile. Parece que o olho puxado dos asiáticos foi uma adaptação por causa do clima deles lá, que tinha a ver com o sol refletindo na neve. Aí eles tiveram menos pálpebra, uma coisa assim. Só que, assim, no Brasil, mais ou menos, na região assim mais tropical, eles também tinham olho puxado, né? Na América do Sul. Aí eu queria saber se tem alguma relação deles terem migrado antes da galera da Europa pro Brasil, assim, para a América do Sul. Entendi agora. Então, é isso que eu estou falando aqui, essa teoria da Malaio-Polinésia, que é da setinha verde aqui, que é também dos asiáticos, eles tinham essa... Peraí, deixa eu reformular. Os nossos indígenas aqui, locais aqui da América do Sul, eles têm, né, até hoje essa característica do olhinho puxadinho. Uma das teorias, não tem nada comprovado 100%, não. Uma das teorias é de que veio da Ásia, que é por isso que esse Estreito de Bering, além do hominídeo mais antigo ter sido encontrado aqui na América do Norte, tem essa teoria também. Para reforçar essa teoria, eles falam sobre essa característica do olho puxadinho. E aqui da Malaio-Polinésia, aí não bateria com essa teoria da Malaio-Polinésia. Porém, essa teoria aqui, ela é junto, eu acho que essas duas, elas coexistem, elas podem se coexistir. Porque a gente não pode ter tido só uma migração, sabe? A gente pode ter tido essa migração e pode ter tido essa migração aqui também. São diferentes teorias, né? Talvez vocês tenham uma percepção diferente e acaba abraçando essa teoria aqui do Estreito de Bering. Eu abraço essas duas teorias aqui, mas vocês podem acreditar ou em uma, ou em outra, ou nas duas também. Mas respondeu a sua pergunta? Não sei quem que está falando, não apareceu aqui para mim. Respondeu, é o Matheus. Ah, tá. Tem essas duas teorias, sim. Essa do olho puxadinho, ela é dessa daqui do Estreito de Bering. Apesar de que os polinésios também, eles tinham esse olho um pouco mais puxado, sabe? Então, é difícil, assim, a gente... Não tinha ninguém tirando foto naquela época, não tinha ninguém escrevendo, então a gente traça algumas teorias. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu subir aqui a carinha de vocês. Os principais sítios arqueológicos do Brasil.
Sítio arqueológico é onde a gente faz os principais estudos da arqueologia. Então, como vocês podem ver aqui, tem diversos aqui na América do Norte, dois aqui que a gente tem aqui no mapa na América Central, alguns aqui dos nossos vizinhos, né? E nós aqui temos também vários, só que a gente não tem esse conhecimento, né? Tem aqui a do São Raimundo Nonato, no Nordeste, em Minas tem esse da Lagoa Santa, tem esse da Una também, aqui no Sul a Taquara. Então, são vários sítios, a gente tem os principais, né, que a gente mais estuda aqui, os sítios arqueológicos nossos. E a nossa Eva daqui, vamos pôr entre aspas isso, a nossa primeira e mais antiga aqui da América do Sul, é a Luzia. Esse daqui é o crânio dela, né? Esse daqui também é o crânio dela. E com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, hoje a gente pode simular, através da impressão 3D, né? Como que eram os nossos ancestrais aqui da época. Então, você estava falando aí, Matheus, do olho puxadinho, então, a mais antiga nossa a gente presume, por estudos genéticos e também por estudo da anatomia, né, do crânio, né? Eles fazem a reconstrução do crânio e imagina como que, através de vários estudos, tá, gente? Que eu não sei explicar, porque eu não sou arqueóloga, mas através de vários estudos eles compreenderam que provavelmente a Luzia, que é a nossa mais antiga, tinha mais ou menos essa característica aqui, né? Que tinha esse rostinho aqui, que é muito parecido com o africano, é misturado, né? O olho é um pouquinho puxadinho, mas não tanto igual o dos asiáticos, o nariz mais largo, né? A boca, lábios mais carnudos, bem semelhante ao africano. Então, isso aqui são teorias, a gente não tem 100% de certeza de que era assim, mas com o avanço dos estudos a gente começa a pensar que poderia ser mais ou menos assim. E aí, para finalizar esse módulo, né, de hoje, eu trouxe para vocês aqui alguns aqui no Brasil, que são os principais, alguns vestígios, né, na verdade, dos nossos primeiros hominídeos que vieram para cá e como que era a cultura deles. A que mais é divulgada, que a gente mais ouve falar, são os sambaquis, que eram uma população mais da costa daqui Os sambaquis, a gente tem presença de sambaquis aqui, da cultura sambaquis, dos sambaquis bem aqui na costa aqui do Brasil, sabe? Bem aqui na região litorânea. E o que são os sambaquis? O termo sambaqui vem do tupi, que significa conchas e mariscos. Então, essa população que vivia aqui há 10 mil anos, 3 mil anos atrás, ela usava muito dos recursos do mar, e os sambaquis, eles eram túmulos que eles faziam para enterrar os mortos, né? Então, junto com os túmulos, às vezes encontravam esses colares aqui, ou se não uma cerâmica, tudo com uma representação assim de cuidado com o outro, né? Com a alma do outro, né? Igual a gente tem lá nos faraós que tinha as múmias, aqui a gente tinha os povos sambaquis, né, que foram considerados povos sambaquis, e eles tinham essa cultura de fazer esses túmulos, eles iam encaixando conchinha por conchinha, assim, e aí formava o sambaqui. Aqui tem a imagem que isso daqui foi destruído, né, com a chegada dos primeiros europeus, eles foram destruindo aos poucos isso, então a gente não tem um vestígio de um sambaqui perfeitinho, não, tá, gente? Mas a gente tem alguns elementos.
E percebam aqui nessa imagem, deixa eu ver também, que tem um monte de telinha aqui, que é uma baleia esculpida numa rocha, e é uma representação, assim, muito do que eles viviam aqui, né? Como eles viviam no litoral, então eles tinham muito, comiam bastante peixe, né? Supõe-se que comia bastante molusco, das coisas que vinham do mar, e a cultura deles, né? A forma de vivência deles era toda puxada para essa coisa do mar, né? Os colarzinhos feitos de concha, túmulo feito de concha. E aqui um vaso de cerâmica também, que é sambaqui, que aqui eles já tinham essa produção de cerâmica. Tá dando para ver direitinho aí, né, gente? Nossa, agora que eu tô vendo, tem um monte de mensagem aqui. Gleicilene, vai ter chamada sim, viu? Então... Pode falar. Também. Travou, professora, para todo mundo. Acho que agora voltou. Agora voltou. Que parte que vocês perderam? Separando a cerâmica. Então já estava no finalzinho aqui. O vaso de cerâmica, gente, aqui já tinha também aqui essa produção de cerâmica. E só lembrando para vocês, voltar aqui de novo, esses primeiros povos da América aqui, que eu estou mostrando, só um minutinho, travou aqui também. Esses primeiros povos aqui, eles são, eu estou mostrando gente de cultura daqui, viu, gente? Desde aqui na Europa, aqui que eles falavam na Europa e na Ásia, né? Que tem a primeira, na Eurásia, né? Que tem a primeira indício da escrita. Então, antes de Cristo, a gente já tinha aqui no Brasil, junto com esses povos aqui que tinham escrita, a gente já tinha no Brasil, aqui na América, outros povos, e que eu esqueci de falar, eles eram nômades também, sabe? Eles tinham essa característica da caça, da pesca, eles eram povos seminômades, na verdade, né? Então, por mais que... Nossa, deu a louca aqui. Que lá na Grécia, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, que a Grécia tinha já uma estrutura de sociedade muito mais organizada, aqui junto com a Grécia a gente tinha esses povos aqui na América, o que não significa que eram atrasados. Tem muita gente que confunde isso e fala que aqui os indígenas eram atrasados. Eles, na verdade, eles tinham culturas diferentes. E como aqui era um local onde tinha muita recurso natural, então eles não precisavam ter as adaptações que os gregos e os romanos precisaram ter, por exemplo. Né? O solo era fértil, a gente tinha bastante fruta, né? Bastante de alimento, vegetais, e eles não tinham A agricultura veio bem depois para a gente, né? Porque não era tão necessário assim para eles. Eles tinham o recurso do mar também, que tinha bastante alimento para eles, então era uma cultura diferente da europeia. E aqui uma outra também, as cerâmicas marajoaras, né, de 4.000 anos atrás, eram essas, para vocês verem que isso daqui fica localizado ali no Pará, sabe, gente? Onde hoje a gente chama, né, do estado do Pará. É mais na região interiorana do Brasil, né, avançando mais para o interior. E olha como que era aqui, é interessante a cerâmica que eles produziam aqui, né? Há 4.000 anos atrás, com desenhos riquíssimos aqui, né?
simulando assim com feições humanas. É muito interessante ver. Aqui, por exemplo, provavelmente um jarro, né, que eles armazenavam alimentos ou se não água. E eu dou uma bala para quem acertar o que é essa imagem aqui. Aceito qualquer tipo de chute. Será que pode ser, por exemplo, como se fosse um instrumento que ele usava para poder fazer essa escultura aqui do lado? Parece isso, mas não é, não. Tá parecendo uma tanga. Parece que é uma tanga de tanga. Quem que é? Quem que é que não tá parecendo? É a Kátia. A Kátia? É. Vou ter que dar um jeito de dar essa bala, então. Como é que quando a gente tiver a aula presencial, eu dou essa bala. Ou senão eu envio uma virtual. Porque eu tô grávida, vai ter que me dar porque eu tô grávida, senão eu vou botar o bonitinho no seu olho. Nossa Senhora! Vou ter que dar um jeito de dar essa bala. Formatinho certinho de tanga. É uma tanga. Eu, quando vi essa imagem aqui, falei, o que será que é isso? Na hora que eu fui ver a descrição, isso daqui tampava as partes íntimas dos indígenas. Olha para você ver como que era rico e bem desenhado, né? Era uma cultura bastante desenvolvida, se for parar para pensar, né? 4.000 anos atrás. Isso era de cerâmica? De cerâmica. Imagina que desconforto. Verdade. Mas eles deviam ter a virilha meio calejada, né? Só pode, porque hoje em dia, né, a gente só usa roupa de algodão. Enfim, eu vou avançar aqui, que senão a gente não consegue ver Grécia hoje. Só deixando aqui, eu mostrei essas imagens aqui, essa aula de hoje. A gente pode ter essa discussão aqui do Estreito de Bering, da teoria malaio-polinésia, mas uma coisa que é indiscutível, gente, é inadmissível vocês continuarem falando, é que o Cabral descobriu o Brasil, viu? Aqui eu estou mostrando que muito antes do Cabral já tinha gente aqui. A gente não sabe se descobriu pelo Estreito de Bering, não tem certeza, né, se veio aqui pela Polinésia, mas a gente tem certeza de que os europeus não chegaram aqui antes dele. Eu falei tudo isso só para contar isso para vocês. Mas nas próximas aulas que eu vou falar sobre Brasil, eu vou falar um pouco sobre o Incas, né? Que aqui a gente tem, nessa região aqui, a presença de astecas e maias, e aqui na cordilheira os Incas, e eu mostrei hoje a cultura, né? Porque como a gente não tinha escrita aqui no Brasil, né? Aqui no território do Sul da América, então a gente não... O desenvolvimento da escrita, então a gente não sabe muito sobre eles. A gente sabe através da cerâmica, que eles produziam cerâmica, através das ossadas, que eles... como que era a cultura deles, mas a gente não tem muitos recursos, né? Além disso. Eu esqueci de mostrar aqui também, falando nisso, agora eu lembrei, isso daqui é a pintura rupestre nossa aqui, né? Então, não é só lá na África que a gente tinha essas pinturas nas paredes, né? Aqui, muito provavelmente, eles estão mostrando o cotidiano deles. Muito provavelmente aqui uma caça, né? Aqui muito provavelmente são representação deles mesmos, né? Apesar que tem chifres, eu acho que não é não, porque eu estudei isso na faculdade. Esses aqui provavelmente são a representação dos homens, né? Dos hominídeos ali na época. E aqui provavelmente um rebanho, ou se não uma caça. São animais que existiam, que eles desenhavam como é que eram esses animais na época. E aqui pode ser uma
coleta, não sei, né? Isso daqui é para quem é historiador da área que vai saber falar. E aqui a gente vê também, olha, vários outros animais parecendo aqui um veado, né? Com aquele chifre, né? Não sei. Aqui outros animais parecendo ou um humano, eu não sei, não dá. Aqui tá parecendo uma vaca, olha, pelo rosto, né, a cara do animal, parece compridão, com chifre. Então, assim, tem várias teorias do que poderia ser esses hominídeos, assim, essas representações. Mas são representações do cotidiano deles, né? Eles desenhavam aquilo que eles viam e vivenciavam no dia a dia deles. E aqui é no Mato Grosso, né? Há 4.000 anos, é uma pintura rupestre de 4.000 anos atrás, na cidade de Jaciara, no Mato Grosso, e aqui é no Piauí, naquele sítio arqueológico no Nordeste que eu mostrei, do São Raimundo Nonato, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Próximo aqui, acabando a pandemia, né, se vocês tiverem a oportunidade, na faculdade, eu fui em Barão de Cocais. Lá eles têm também a presença de pintura rupestre. Lá tem um sítio arqueológico muito interessante. Quem tiver, e é próximo, né, daqui de BH, não é tão longe. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir, se vocês quiserem ver fotos de lá também, eu posso mostrar. Vocês deixam aí a dica aí para mim. Não coloquei aqui hoje, porque senão ia avançar muito. Mas, enfim, isso é tudo que a gente tem sobre os povos das Américas. E mostrei algumas fontes históricas para vocês, né? Isso daqui é uma pintura rupestre, que é uma fonte histórica, passível de várias interpretações. E alguém tem mais alguma dúvida aí? Ninguém? Vai ter chamada, Paula? Vai ter chamada, sim. Já está na hora da chamada? Faltando 10 minutos eu vou fazer a chamada. Tá bom? Acho que já acabou, não? 8h01. Nossa, gente, o tempo voou. É isso mesmo, vai Passou ter muito chamada. rápido, né? Nossa, eu vou ter que refazer esse plano de aula meu aqui. Vai ter chamada, sim. Quando a aula fica interessante,